Começa agora mais um Ponto de Vista com Flávia Noronha e hoje eu tenho o prazer de receber a Viviane, 44 anos, mãe do Léo, secretária executiva bilíngue e que de repente se descobriu corredora. Eu quero saber toda essa história, Vivi. Posso chamar de Vivi? Claro, Flavinha, claro. Posso chamar de Flavinha também? Pode? Até psiu eu respondo. Que linda. Obrigada por me receber aqui. Imagina, eu que quero agradecer a sua presença. Muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui hoje e compartilhar com a gente a sua experiência. Bem, vamos começar. Da onde que surgiu a ideia de ser secretária bilíngue? E por quê? E por que bilíngue? Porque eu, por exemplo, falo inglês muito arranhadinho. Nossa, Flavinha, eu acho que agora eu vou lá atrás, quando eu tinha, 15 anos, que eu tinha o sonho de morar fora do Brasil. Eu lembro que na época tinha uma novela que fazia a travessia pelo México, enfim, e aí eles iam para os Estados Unidos, e eu vim da periferia de São Paulo, um lugar onde lá na época fazer intercâmbio era uma coisa assim, para pouquíssimos, não tinha ninguém na verdade. Então você nasceu em São Paulo? Eu nasci em São Paulo, Zona Norte, próximo da Lapa, mais precisamente num bairro chamado Brasilândia. Então, assim, bem pequenininho, e intercâmbio naquela época não existia, era para poucos e, assim, muito longe, era um sonho muito distante, sabe? E meu pai falou, olha, não, a gente não tem como, né, enfim, bancar essa viagem para você, mas você pode estudar aqui. E aí eu comecei a fazer inglês nessas escolas diversas que tem por aí, e eu falei, bom, um dia eu vou juntar meu dinheirinho, então eu vou. E aí, com 18 anos, que foi quando meu pai me deixou começar a trabalhar, porque eu tinha muitas amigas que na época já dividiam essa história de, sabe, do brasileiro que trabalha o dia inteiro e vai pra escola, né, à noite. Não, eu tive esse privilégio de só aos 18 começar a trabalhar. E eu sei que é um privilégio isso, né? Porque no nosso país isso é um privilégio. Eu sei, então assim, eu comecei com 18 e aquele sonho não me saiu da cabeça de fazer o intercâmbio. E aí juntei o dinheiro com 26 anos, fui pra Irlanda e aí consegui firmar o inglês que eu estava estudando o tempo todo aqui no Brasil, né? Mas eu lembro que chegando no aeroporto em Charles de Gaulle, em Paris, eu travei. A moça me perguntou, o que você fala? Pode ser espanhol. Eu lembro lá, né, tentando assim, se explicar espanhol, inglês, francês, e eu não conseguia responder, não conseguia, porque eu fiquei travada. Acho que o nervosismo, né? Nervoso, porque imagina, eu tava saindo com 26 anos do meu país pela primeira vez. E o sonho, né? O sonho, cruzar o oceano e ir pra um lugar onde não tinha ninguém e ficar um ano. Porque o meu pacote era de um ano. Então era assim, tudo muito novo. Até hoje eu me lembro que às vezes, quando eu vejo alguém no aeroporto perdido, com uma dificuldade de falar, sabe? Eu ajudo, porque... Você sente vontade de ir lá? Eu ajudo, porque eu lembro que um casal de americanos viram ali, enfim, a minha dificuldade e eles me ajudaram. Eles olharam os meus documentos, o que eu tinha em mãos, e falaram, legal. Olha, ela tá indo para uma família tal, ligaram para essa família, me colocaram na linha ali do avião para eu poder ir. Então, assim, eu sou muito grata, sabe? Lindo. E aí você ficou esse um ano lá, estudou na Irlanda, né, você falou? E quando você voltou, como é que começou essa trajetória profissional sua? Porque eu sei que você trabalhou em multinacionais, sempre com CEOs. E conta um pouquinho disso que eu tenho curiosidade. Sim. Então, eu passei esse um ano. Quando eu voltei, o meu currículo, assim, minha carreira deu um jump. Porque eu voltei com inglês tinindo, com a experiência de ter morado fora, que naquela época, né, como eu te falei, eram poucas pessoas. E aí, mandei meu currículo e fui contratada por uma multinacional, inclusive relacionada à TV. Ah, que legal. Eles faziam American Idol, não sei se você lembra, o Ídolos, lembro. O Aprendiz. Era uma produtora Gostaria que fazia... de dizer que não lembro, mas eu lembro. É antigo, né? Vou entregar a idade. Vintage, de verdade, exato, adorei o vintage. E aí, eu fui contratada por essa produtora de TV, como recepcionista bilíngue. Eu fiquei 3 meses só e o CEO percebeu que eu tinha talento e me chamou para trabalhar com ele como secretária executiva dele. E eu lembro que eu fiquei bem assustada, que eu falei, nossa, mas como assim? Vou trabalhar com presidente? E aí eu falei, não, Isso você já estava com 28, mais ou menos? 28. Aí eu falei, perfeito, eu vou aceitar o desafio. E aí eu fui fazer a faculdade de secretariado executivo bilíngue.
Então você começou fiz em paralelo. Exato. Primeiro, pra depois a se profissão formar. me escolheu e aí eu fui me formar. Porque eu saí do colégio, fiz curso de comissária de bordo, na década de 98, eu lembro. Então eu fiz o curso de comissária, aí fiquei pensando um pouco, juntei o dinheiro, fiz o intercâmbio e quando eu voltei, a profissão praticamente me escolheu, que foi esse chamado aí do CEO. Na verdade, eu falo que os planos de Deus são perfeitos, né? Você vê como são? É verdade. E assim, minha carreira no mundo corporativo internacional começou e não parou mais, assim. E me diz uma coisa, em que momento, porque você falou que quando você era novinha, você não fazia, né, esporte nenhum. Em que momento você falou assim, não, preciso começar a me cuidar e por que querer se cuidar? Isso é muito engraçado, né? O esporte, eu vejo hoje, é minha paixão, mas na época era alguma coisa, assim, quando eu era jovem, que me assustava, porque eu era muito ruim. Eu não era boa em nada, eu não era boa no vôlei, eu não era boa no futebol, na queimada na rua, na bicicleta, no patins, nada. E eu acho que hoje, analisando, olhando com a cabeça que eu tenho hoje, era muito do medo que me travava. O medo de errar, o medo do que as pessoas vão pensar. Ela não é boa nisso. Então, eu nunca tentava nada relacionado a esportes, porque eu falava, ixi, vão zoar, vão rir de mim. Eu era muito magrela, então eu tinha vergonha. Sabe aquela época que tem aqueles apelidos que hoje em dia fala que é bullying e tudo mais, mas a gente que a puberdade, a puberdade, ela é meio cruel, né? Porque a gente não tá nem criança, nem adulto, aquela coisa, e nem adolescente, então tá uma transformação estranha, né, na cabeça da gente. E aí, enfim, eu não tentava nada, ficava muito na minha, com vergonha de tudo, mas aí com 21 anos, eu comecei a pensar, não, eu quero viver bastante, eu quero viver até os 100. Eu tinha um namoradinho na época que também pensava igual, e aí a gente entrou na academia, os dois, e eu comecei com essa questão de fazer musculação. Então surgiu essa ideia de viver até 100 anos? Então, eu fico pensando, né, quem foi a inspiração? Da mesma forma que, assim, a questão do intercâmbio também não tinha ninguém, do nada, eu não sei, eu acho que era uma coisa minha, assim, sua sabe? Mesmo. Legal. E aí eu falava, não, eu quero viver até os 100, mas como que eu vou chegar lá, né? O que eu tenho que fazer? Porque eu quero chegar lá de uma forma legal, com qualidade, eu quero ter autonomia, eu quero poder limpar o bumbum sozinha, eu falo pro meu filho brincando, sabe? Você não vai ter que se preocupar. E aí eu entendi que, poxa, a musculação é como a gente estava falando, né? Tem muitas pessoas que vão gostar, tem muitas pessoas que não vão gostar e poucas talvez vão amar que nem eu, porque eu amo. Mas é uma necessidade que todos, na verdade, deveriam entender, né? Porque se você realmente quer ser uma pessoa, quer viver bastante como eu, para ter qualidade de vida, você vai precisar cuidar. Vai precisar fazer atividade física, não tem jeito, né? Eu tô numa idade que eu tenho sentido muito a diferença de quando eu treino, porque eu não sou tão disciplinada que nem você, eu treino assim, um período, depois paro, mas a diferença é gritante de quando eu estou treinando e de quando eu estou sem treinar, é muito grande. É muito grande. Também. Assim, tudo que impacta. Eu durmo muito melhor quando eu treino, sabe? O meu humor fica mais regulado. Eu me sinto muito presente ali também quando eu tô no treino. Sabe aquela coisa do mindfulness que a gente fala? Uhum. Quando eu tô treinando ou quando eu tô jogando beach tênis, por exemplo, pisar na areia já desestressa. Então, para mim, o esporte tá muito relacionado a não só ao bem-estar, mas a conexão que eu fiz, ela é tão, tão gostosa que realmente, hoje, quando eu posto nas minhas redes sociais, as minhas amigas brincam e falam, não é possível, você tá sempre sorrindo e você ainda chama de parquinho a academia, porque é o meu parquinho mesmo de diversão, é onde eu me divirto, é onde a minha criança é feliz, sabe? É muito engraçado. E musculação, desde o 21, mas e a corrida? Porque eu queria entender essa trajetória, né? Secretária executiva você até hoje, né? E isso tudo do esporte em paralelo, mas você não faz esporte, tipo assim, que nem eu, que é só uma partezinha pequena lá no cantinho, que eu quase não acesso. Você, a sua vida, dá para perceber assim, você é muito do esporte. E a corrida, quando que entrou? Como que foi? Engraçado, né, Flavinha? Que todo mundo acha que eu trabalho com esporte, né? As pessoas acham, ou ele é personal trainer, ou ele é professora, ou eles falam, me passa seu treino, como é que você faz? É muito interessante isso. E ninguém imagina que, na verdade, eu trabalho numa multinacional hoje alemã, no mundo corporativo ainda. Que até tenho que agradecer, porque eles me oferecem essa flexibilidade, eles entenderam que para mim é super importante estar presente na vida do meu filho, como também o esporte. Então, assim, eu sou muito grata de ter uma oportunidade dessa e ter esses dois mundos, sabe? Mas a corrida,
Bom, a corrida. Antes de chegar na corrida, eu passei por vários esportes, né? Como eu te falei, teve beach tênis, teve pilates, teve até boxe, teve uma época, de tudo. Mas aí, quando eu fui apresentada à corrida, eu falei, não, isso é o que me faz brilhar. Mas você se apaixonou olhos. assim logo de início? Porque quando eu tento correr, eu realmente, meu dom não é corrida. Mas quando eu tento correr, eu quase morro. Assim, você se apaixonou Não, de mas cara. Tem, Flavinha, eu acho que é assim, né? Mas quem sou eu? Eu sou muito nova na corrida, né? Tem 1 ano só. Começou assim como uma brincadeira com as amigas o ano passado. Vai até fazer 1 ano agora em dezembro, porque começou com uma corrida em Campinas. Algumas amigas se juntaram e falaram, vamos correr essa? Falei, tá bom, vamos, por que não? Fui, achei interessante. Eu falei, nossa, eu não quero caminhar, eu quero dar um gásinho aqui. Aí fiz, mas sem pensar em nada, tá? Que poderia dar bom em algum momento, nada disso. Fiz para terminar, para ver como eu ia me sentir. O meu primo, que é maratonista, viu e falou, Vivi, faz uma corrida comigo em São Paulo, a gente não se vê há 5 anos. A gente atualiza e a gente faz a corrida, faz esportes. Ok, fiz em janeiro. Só que ele me deu uma meta, ele falou, você vai correr 10 quilômetros e vai correr em 1 hora. Coisa de engenheiro isso, hein? É, muito. Ele é? Super engenheiro. Total. Eu sei porque meu marido é também. Você sabe, então, exatamente. Ele é engenheiro e era um sonho que ele tinha desde criança e se formou mesmo. Ele brincava de Lego, falava que ia ser engenheiro e ele é engenheiro. E aí eu falei, bom, vamos ver, vou tentar. Como eu te falei, eu gosto de desafios. Tentei e eu fiz conversando com ele. A gente fez os 10 quilômetros conversando. Terminamos e eu terminei com a sensação de que eu poderia ter ido mais longe. Que uns 2 quilômetros a mais, 3 talvez, não faria diferença. E ele falou, Vi, vai treinar que eu acho que você leva jeito pra isso. Essa com seu primo, quantos quilômetros? Foram 10 essa. 10 quilômetros, você fez a primeira de 10 quilômetros achando que dava pra fazer mais. Foi, te juro. Ah, não. Então você nasceu Foi pra estranho, correr. Né? Então, ele viu um potencial ali que eu não tinha enxergado ainda. E ele falou, vai treinar que é sério, pra não ter lesão. Aí eu voltei pro clube onde eu treino, que é aqui da cidade, Valinhense, que é a minha segunda casa, é o quintal da minha casa, enfim. E fui procurar saber se tinha aula de corrida e tinha. E comecei a fazer em março. Eu comecei em janeiro. Março, eu fiz a Corrida da Lua, que é uma corrida super tradicional em Campinas, que é à noite. E ali, na hora que eu terminei, minha amiga falou, Vivi, eu acho que você ganhou alguma coisa. Eu falei, ganhei? Como assim, ganhei o quê? Eu acho que você ganhou um troféu aí, você ganhou na sua categoria. Eu falei, o quê? Como assim? Aí fui ver, tava lá meu nome. Eu tinha ganhado mesmo. Primeiro lugar na minha categoria. Primeiro lugar? Primeiro lugar na minha categoria. Porque a corrida tem a classificação geral, que são todas as idades misturadas ali. Então, ali tem o feminino, todas as idades. Você compete com todas. E tem por categoria algumas corridas. Você tá correndo, você falou, há 1 ano, é isso? 1 ano, dezembro marca 1 ano. E quantos troféus você já ganhou? Medalhas? Medalha, eu sei que geralmente, eu não sei se eu vou falar alguma besteira, mas eu já ouvi falar que só de participar você já ganha medalha. Verdade, Flavinha. É eu acho lindo isso na corrida. Eu acho bonito porque também. cada um tem a sua trajetória, tem a sua história. E eu acho que terminar, né, é sobre isso. Então, assim, é tão emocionante a corrida. Então, eu acho que é muito bonito todo mundo receber a medalha, porque realmente todo mundo venceu algo ali, né? E troféu? Agora eu fiquei curiosa, porque se você já ganhou uma da Lua, como é que... Troféu, eu ganhei alguns. Eu fiquei muito surpresa. Você trouxe pra gente ver? Trouxe. Você quer ver? Eu quero. Ai, meu Deus, que coisa linda. Aproveitar esse momento. Posso te ajudar aqui? Pode. Vamos lá. Pode, Flavinha. Vamos lá. Olha, o primeiro... Eu vou pegando, você vai falando. Esse foi muito especial, que esse foi o meu primeiro pódio geral. Ou seja, primeiro lugar de todas as mulheres. E foi num lugar muito especial, que foi Vinhedo, que é a cidade, assim, cidade de coração que me recebeu quando eu vim de São Paulo, né, que eu sou de São Paulo, vim pro interior, foi a primeira cidade que eu morei, foi Vinhedo. Onde você morou em Vinhedo? Eu sou de lá. Eu morei no Toscana. Eu moro no São Joaquim, eu moro lá tem 3 anos e meio, mais ou menos. Né? Eu sou apaixonada por Vinhedo, eu sou suspeitíssima pra falar. Não, eu também, eu amo Vinhedo, tenho um pezinho lá, inclusive, a gente tem um sítio lá, que eu quero que meu filho, enfim, entenda que esse é o lugar que ele vai chamar de casa, porque eu quero que um dia ele coloque a mochila e viaje mundo afora, assim como eu fiz, mas a casinha dele vai ser sempre lá, Vinhedo, nesse sítio. Então foi muito especial, porque foi uma corrida também com
uma corrida promovida pela Ibaviva, não sei se você conhece, tem lá. Conheço, frequentei lá um tempo. Aliás, aproveitar para mandar um beijo pro pastor Renan, que sempre a gente acaba conversando bastante. Pastor Renan, foi ele que me acompanhou nos últimos quilômetros ali, que eu percebi, eu tô ganhando, porque quando você começa a liderar uma corrida, fica sempre uma moto do lado, e quem estava ao meu lado? O pastor Renan, com a moto. E ele é maravilhoso, então foi muito especial, né? Imagina, muito especial ter ele ali do meu lado nos últimos quilômetros e aí cruzar a linha de chegada em primeiro lugar foi uma honra e uma sensação que eu vivo até hoje, assim, sabe? Às vezes eu fecho os olhos e lembro desse momento, assim, foi muito emocionante. Que legal, parabéns. Essa foi a da Lua que eu te falei, que foi aqui em Campinas, aquela da noite, que foi o primeiro lugarzinho também que eu tirei na minha categoria. Legal. Essa daqui... Tudo isso em um ano. Um ano foi. Pode continuar, perdão, pode continuar. E essa daqui foi a última que eu fiz, que foi a corrida do café. Eu amo café. Eu tomo café sem açúcar, viu, Flávia? Eu também. Então eu gosto do café mesmo, né? Você sabe, né, que eu tô falando. Eu tô precisando até fazer um clareamento de tanto café que eu tomo, Ai, que amiga. delícia. Então nós somos do mesmo time. Então essa corrida eu não podia perder, que era a corrida do café. E ela também foi muito importante porque a corrida anterior eu tive um episódio que eu desmaiei, menina, na frente da linha de chegada. Foi uma corrida em Louveira. E foi a primeira vez que minha família foi me assistir. Olha só, que B.O. Será que foi de nervosismo? Acho que teve um pouquinho de ansiedade, mas eu realmente fui cabeça dura. Eu tava meio doentinha e eu insisti, fiz 2 corridas assim. Então fica o aprendizado pra galera, enfim, pra se respeitar, né? E era um momento que eu deveria ter feito repouso. Eu não fiz, quis insistir. E aí acabei desmaiando ali na frente da linha de chegada, menina. Aí meu filho ficou bem assustado e eu falei pra ele, filho, faz parte, a mamãe vai recalibrar tudo isso, vamos entender o que eu preciso aprender e eu vou voltar depois. Aí passei um mês, fiz os exames só pra ver se estava tudo bem. Foi uma coisa pontual realmente, que era que eu deveria ter descansado e o corpo estava fadigado. Aí voltei depois de um mês e voltei como? Já ganhando primeiro lugar de novo aqui, a corrida do café. Então foi uma volta muito especial. E que mais? Tem mais 2 aqui. Que mais? Tem mais 2. 4º lugar. Esse foi especial também, porque foi minha primeira corrida de trilha. Sabe a diferença, Flá? Corrida de trilha. Não, amiga. Eu mal ando, que dirá correr. Então, Não. não sei a diferença de nada. Essa corrida foi assim, eu tava na praia, tava tendo o desafio de 28 praias em Ubatuba. Falei, gente, corrida. E aí, onde eu vejo corrida, eu já bate aquela coisinha, eu preciso participar. Vamos lá entender. Aí era uma corrida de trilha que ia passar por mangue, por floresta, por praia, tudo junto. O que eu imagino que seja bem mais difícil, Diferente. pisada. Eu não tênis, entendo muito, tudo. eu não entendo muito dessas coisas, mas eu imagino na minha cabeça, na minha diferente, ignorância, né? Questão de pisada, desviar, acho que deve ser bem mais complexo, não? Foi. Por isso que eu até peguei a de 5 quilômetros. Eu falei, gente, eu sou muito nova nisso. Eu nem tinha o tênis apropriado. E era à noite, então assim, tinha que ter lanterna e tal. Mas eu falei, vamos. Fui. E assim, fui sem expectativa nenhuma, porque é a primeira vez, né? E aí peguei 4º lugar geral. E primeiro na minha categoria. Então, assim, foi uma surpresa também muito boa. E uma sensação diferente. Porque imagina correr, você passar pelo rio. E eu tenho muito medo de bicho. Eu lembro que no dia anterior, eu fui pra uma praia que tinha que pegar... algumas pessoas andavam pelo rio e outras estavam de barquinho. Eu falei, eu vou de barco, porque eu não quero andar nesse rio, porque eu tenho medo. E se tiver algum bicho, morrendo de medo. Aí eu me vejo no dia seguinte... num rio, assim, até a cintura, numa prova de corrida onde eu não pensei em nada. Eu só queria finalizar a linha de chegada, aquela sensação de, sabe, eu entreguei, eu fiz o meu melhor. E aí deu super certo, eu fiquei muito feliz. E você realmente nasceu pra isso, né? Porque você acaba nem percebendo coisas que te incomodam quando você tá correndo. Olha que legal. É verdade. E já 4º lugar, né? Exato. Que 4º lugar no geral e primeiro na minha categoria, olha só. E aí, eu já gostei do negócio, né? Meu professor até falou, ele falou assim, Vivi, eu não vou te perder não, né? Pra corrida de trilha, né? Porque eu sou corredora de rua, né? Ele, não vou te perder, porque eu já comprei uma agora em fevereiro, no Pico das Cabras, que é de trilha. Eu falei, eu já fiz meu calendário do ano que vem de corrida, né? Você imagina.
E você dá dicas? Como é que tá sendo esse ano, assim? Você compartilha tudo isso? Onde que você compartilha tudo isso? Conta um pouquinho pra gente. Compartilho bastante com as amigas que estão sempre curiosas. Elas me veem, às vezes, treinando na academia. Elas falam, Vivi, o que é isso que você tá fazendo? Porque eu faço uns treinos de core diferentes, assim, sabe? E aí elas sempre pedem dicas. Eu falei, poxa, eu vou criar um Instagramzinho pra poder dividir com todas. E aí eu fiz um Instagram que é o Viva KM, que é um sonho, sabe? Eu acho que quando a gente sonha, a gente tem que dividir, né, os nossos sonhos, né? Quando a gente encontra algo que é tão valioso pra você, não é legal? Eu acho que quando a gente é apaixonado por algo que a gente faz com uma certa disciplina e rotina, a gente vai descobrindo coisas que é legal a gente compartilhar também, né? E eu vejo que você é bem vaidosa, dá pra notar, né? Então eu imagino que você divida também autocuidado, dicas, como que é? Conta um pouquinho. Qual que é o intuito desse... você falou pra mim que você tem 2 Instagrams, um pessoal e o outro. Qual que é a diferença de um pro outro? O que você divide em um? O que você divide no outro? E deixa o Instagram também pro pessoal poder seguir, né? Ah, legal. Então, o meu pessoal, que é o Vivi.Moreiro, eu tenho ele já faz muito tempo, ele é fechado, então ali eu tenho os amigos, enfim, família, né, as pessoas que eu conheço, e divido um pouquinho ali, enfim, muito da academia, eu acho, o pessoal vê muito, né, e um pouco da corrida. O Viva KM eu já vejo mais como algo, ele é aberto, então, porque eu quero realmente falar com todos que têm esse pensamento como eu, viver 100 anos, mas com saúde, a história da longevidade. Então, ali eu vou dividir coisas relacionadas ao autocuidado, enfim, atividade física, a importância dela, né, de você cuidar dos seus ossos, da sua musculatura, enfim, de mobilidade. Vamos falar da questão do sono, que também é muito importante, né, do convívio social que hoje em dia vem se perdendo, né, hoje em dia com tanta questão de tela, de digitais, a gente esquece, então isso também é muito importante. Então, ali eu acho que é realmente para celebrar os quilômetros, como eu te falei, né? Como se fosse uma metáfora, a nossa vida fosse uma estrada. Então, como que você viveu os seus quilômetros? Como que você olha para trás? Do que você se orgulha? E aí eu criei o Viva KM para isso, porque eu sou tão orgulhosa da minha trajetória até aqui com o esporte e tem me feito tão bem, assim, sabe? Eu jamais imaginei que um dia eu conseguiria ganhar um troféu, por exemplo, em algo, né? E o que mais, desculpa até te cortar, mas o que mais me chama a atenção é que você começou com 40 anos, é isso? A corrida? Flavinha, 44 eu tô. Você comecei esse ano, né? Mentira, você começou a correr com 44 e já tá alcançando esses resultados. Olha só, você viu? E não precisa de... E aí é uma curiosidade até pessoal minha. Não tem que tomar cálcio, não tem que fazer reposição hormonal. Como que é isso? Porque assim, querendo ou não, a gente já tá numa idade... Eu tenho 46, sou 2 aninhos mais velhos que você. Já tá numa idade que a gente começa a sentir o corpo, principalmente eu que não treino, sentir uma queda no organismo como um todo. Provavelmente você sente bem menos do que eu, porque você treina, mas e aí, precisa de complementação? Esses cuidados com a mulher, principalmente, como que funciona? Flavinha, é o que você falou, parece que assim, eu tô na melhor fase da minha vida, porque eu tenho tanta energia, é surreal, assim. Eu termino uma corrida às vezes e eu ainda vou pra academia, pra você ter uma ideia. Então, pra mim, os 40 tá sendo sensacional. Óbvio que eu tenho, sim, um acompanhamento, eu gosto muito da medicina ortomolecular, sabe, que tem um olhar mais integrativo. Eu gosto muito dessa medicina preventiva, não, né, enfim, de tratar ali os sintomas, mas sim a causa de onde vem. Então, eu tenho muito essa questão do natural, enfim, sabe? E tenho acompanhamento, sim. Então, a parte hormonal, sempre acompanhando ali com a minha ginecologista, com o mínimo possível que o meu organismo, no caso, precisa, nada muito exagerado, né? Porque é o que você falou, né? A gente não tem mais 20 anos, né? Então, precisa ter um profissional ali do seu lado, olhando, te acompanhando. E eu me sinto, assim, a minha idade corporal, quando eu vou fazer em bioimpedância, sem brincadeira, dá 23. Agora você deixou a apresentadora com inveja. Eu vou ficar no seu pé pra você fazer atividade, Flavinha. Você vai ver, porque todo mundo que me conhece... Olha, só esse ano, sem brincadeira, eu acho que eu levei pra corrida umas 6 pessoas. 6 pessoas. 6 mulheres. Mulheres. Não, tem homem também. Tem.
Ai, começar na corrida, amiga, será que eu dou conta? Não sei. Vamos começar na musculação, que é o que eu te falei, que é que nem escovar o dente, que são os hábitos diários que vão fazer toda a diferença lá na frente. Esse daí vai ter que estar sempre contigo. E aí depois você passeia por todos os esportes e vê qual que vai te brilhar os olhos. Pode ser que vai ser a corrida, pode ser que de repente vai ser outra coisa. Será? Beach tênis, já tentou? É gostoso. Pé na areia, aí tranquilinho. Tranquilinho, fica correndo na areia fofa. Faz um aeróbio. Meu Deus do céu, tranquilíssimo. Porque é que o beach tênis me lembra muito, assim, estar com as amigas também, sabe? É uma delícia, sim, né? Essa é uma terapia, essa parte né? eu gosto, essa parte eu gosto. E me diz uma coisa, você ganhou um monte de troféus, mas você participou de quantas corridas, quantas medalhas você tem? Nossa, porque muitas, eu tô vendo que essa tá pesada, tá pesada. Né? Pega aqui, vamos ver. Vamos pegar? Vamos pegar. Gente, me ajuda. Porque muita coisa, né, Nossa. Flavinha? E elas são pesadas mesmo. Olha. É muito. Quantas são, você sabe? Ó, Flá, eu acho que assim, eu tava fazendo uma corrida, sei lá, uma média de umas 3 por mês. Até eu ter aquela questão que eu precisei entender sobre o descanso e tudo mais. E aí agora que eu comecei a fazer uma por mês. O cardiologista falou, Vivi, não precisa, né, de tudo isso. Você é boa, a gente já sabe disso. Então, talvez menos é mais, né, com qualidade. E aí eu tô tentando, mas eu confesso que a minha cabeça queria mais. Eu consigo entender. Sabe? Quando a gente gosta de algo, quando a gente gosta, é muito difícil, né? Então, eu tô tentando aí pro ano que vem fazer um calendário de no máximo umas 2 provas, porque além das provas tem os treinos também, né? Ninguém vai pra uma corrida sem treinar, né? Então, assim, tem os treinos. Aí eu treino 2 vezes na semana a corrida. Então, vamos supor, uma corrida por mês, mas treino 2 vezes na semana. Essa é a minha rotina, assim. E musculação todo dia? Todo dia, se deixar sábado e domingo. E questão de nutricionista, você acompanha também ou não? A sua alimentação já acompanhei, mas eu acho que eu aprendi muita coisa ao longo desse tempo, né? Imagina, desde os 20. Então, assim, eu aprendi muito, me conheço muito meu corpo, sei o que funciona, sabe? Sei quando que a minha digestão é muito mais tranquilinha, quais alimentos eu tenho que evitar. Eu procuro evitar processados, por exemplo, industrializado. Sigo muito mais essa questão mesmo dos naturais, enfim, legumes, vegetais, salada, bastante proteína. Leite, por exemplo, é uma coisa que eu não curto, porque eu entendo é super inflamatório. A carne até como, mas eu percebo que a minha digestão fica muito mais lenta. Ela é de difícil né? digestão. Não sei se você sente isso, né? Eu sou carnívora. Eu sou também carnívora. gosto. Eu sou carnívora. Eu também. Eu gosto de carne com gordura. Eu prefiro não comer arroz e feijão e comer uma picanha ou uma costela. Delícia, né? Do que... Ainda mais nós brasileiros, né? Que tem uma cultura, enfim, né? Eu sou muito da carne, assim, vermelha. Mas eu também sinto... Você sente que a digestão fica mais lenta, né? O frango, o peixe são Os ovos, mais... né? São mais tranquilos, ovo, eu não vivo sem. Vida, né? Eu não vivo sem. Não, eu vivo postando no meu Instagram meu café da manhã, o pessoal já até sabe. É ali os 2 pãezinhos sem glúten, junto com os ovinhos, com uma fruta do lado. Às vezes, quando não tem ovo, vai um whey de proteína, mas sempre com a proteína ali do lado, sabe? Porque o nosso metabolismo não é mais o mesmo, né? Não é, de quando tinha 20 anos. Então, assim, tem que entender um pouco também sobre isso, né? Eu limpei um pouco a minha alimentação. A gente estava conversando ali, eu não como açúcar e não bebo álcool. Eu senti que mesmo mais velha, meu metabolismo tá ok, assim, deu uma equilibrada. Porque quando você come açúcar e bebe, eu acho que dá uma queda muito grande. E você se sente muito devagar, eu acho, viu, Flá? Eu ainda chego lá, tá? Assim, eu tomo ali o meu vinhozinho, mas numa ocasião especial, um momento com as amigas. Mas a minha meta, quem sabe, um dia O tanto que você corre, você pode. Eu fico ali no equilíbrio, né? Eu acho, né? Mas é como eu te falei, né? Como tem muita corrida, o pessoal às vezes até fala, nossa, a Vivi ficou meio chata, porque de sábado não dá pra levar ela pra passear, fazer nada, porque ela tá dormindo cedo, porque tem a corrida no domingo, que geralmente é muito cedinho, né? E eu amo, Flá, o final de semana que tem prova, esse, por exemplo, agora vai ter. Então já é uma semana que eu já fico ainda mais animada, porque eu sei que eu vou viver essa experiência, sabe? Da corrida. Viviane, eu tô amando a nossa conversa. Juan, você pode pôr os 2 Instagrams dela na tela pro pessoal seguir? Repete de novo pro Juan, por favor. É Vivi Moreiro, esse é o meu.
Vivi.moreiro. Vivi Moreiro. Verdade, falar @vivi.moreiro. E o outro é @VivaKM, de quilometragem. Tá. VivaKM. Então, no seu pessoal, é a sua vida normal. Café da manhã e tal. E no Viva KM, no Viva KM, falei certinho, né? Sobre esse sonho, enfim, que pra mim virou, realmente, eu quero dividir ele, né? De acreditar, de chegar aos 100 anos, ser possível com autonomia, com autocuidado. Então lá é dicas. Você posta suas corridas também ou não? Tô começando, viu, Flavinha? Eu tô com muita timidez ali, chegando ali, mas eu acho que é isso que, na verdade, inspira as pessoas, né? Que é a pessoa mesmo, né? Como eu tenho vivido. Então, acho que eu vou começar a colocar mais a carinha ali, sim. Tem um estudo recente que diz que as empresas que o dono coloca o rosto vendem mais. Então. Eu não sei se, né? Porque a gente vê tanto estudo que a gente não sabe. Mas esse estudo eu achei bem interessante. Eu acho que as pessoas se conectam mais, talvez, né? Eu acho que há um reconhecimento, né? Uma conexão. Eu gosto disso. E você sabe que vir aqui, né? Foi um desafio, né? Então, assim, talvez depois dessa experiência contigo eu vou aparecer mais lá. Por quê? Fez eu viver, assim, um medinho. Porque a gente fica sempre, né, preocupado. Aí, como é que vai ser? E, enfim, eu fiquei tão feliz com o convite. Eu até perguntei, eu falei, mas por que ele... Aí a pessoa me respondeu, porque você inspira realmente, né? E é inspirador. Então, às vezes, a gente não acredita em nós mesmos, né? Olha, e vem alguém de fora e te lembra, poxa... É muito legal isso. Talvez alguém vai querer ouvir, né, Vivi, sobre isso. Eu falei pra você que até pra subir essa escada eu canso. E eu só de te ver com esse primeiro shape, né? Shape maravilhoso. E de ver você falando com tanto brilho no olho que me deu vontade de pelo menos experimentar. Ai, que bom. Você Nossa, acredita? Eu fiquei muito feliz. Esses dias eu fui num café aqui em Valinhos. E aí eu tava sentadinha lá e a moça do lado falou... Olha, eu preciso falar com você. Faz tempo que eu tô querendo te encontrar. Você sabe que eu voltei pra academia porque eu fui inspirada em você? Eu vi você chegando aqui falando com o dono, ele sempre me pergunta das corridas, e ela falou, me deu uma vontade. Eu fiz minha inscrição e comecei. Ai, que delícia. E isso, assim, pra mim, imagina que alegria, né? Então eu vou ficar no seu pé, viu? Ai, meu Deus. Você vai ver. Mas eu sei que você tá com um projeto aí pro ano que vem, talvez. Acho que ano que vem, Conta um pouquinho, né? pra gente. Ai, meu Deus. Então, como eu sou apaixonada pela corrida, eu sempre pensei em empreender, mas é uma coisa que também dá aquele friozinho na barriga, sabe? Será que eu consigo? Será que não? Mas eu falei, não, gente, eu tenho que dividir, porque é uma dor que eu percebi ali que talvez pode ajudar muitos corredores e vai me ajudar muito. Então, por que não, Flavinha? Então, acho que logo eu vou trazer novidades para você e vou trazer com o maior prazer. Se você me permitir, eu vou trazer ele, porque eu já fiz o primeiro mock-up, tá lindo. E eu acho que vai ser perfeito para o mundo da corrida. Não só para a corrida, eu acho que para vários atletas, assim, de diferentes esportes, sabe? E me conta uma coisa, todo mundo que começa a correr, tem até um meme que passa lá no meu feed, que é assim, que quem entra pra corrida, entra praticamente pra uma seita. Já ouvi falar disso, é verdade. Porque é tênis, aí tem que ter acompanhamento disso, daquilo. Conta um pouquinho pra gente, assim, se você tivesse falado assim pra alguém que vai começar amanhã, quais seriam as dicas, assim, as primeiras dicas, as mais básicas? Eu acho que tem um ano só que eu tô, né? Então tem muita coisa que ainda vou aprender. Mas duas coisas que eu percebi que logo no início me ajudaram foi o tênis. Então, acho que vale a pena investir num tênis de qualidade. Não precisa ser nada muito absurdo, né? Depende do quilômetro também que você vai correr. Tem corrida de 5, de 10, que é, no caso, o que eu acabei fazendo muito esse ano. Então, um tênis bacana ali, mediano, que te sirva. Acho que é um investimento que é necessário de início, pensar num tênis legal, até para não ter lesão. E depois o segundo, relógio, né? Que faz sentido também para você acompanhar os batimentos, acompanhar a sua trajetória, o famoso pace que todo mundo fala tanto, né? Se você não me falasse, eu jamais ia saber do relógio, por exemplo. Não, eu imaginei que você fosse falar alimentação, suplementação, exercício físico para fortalecimento, mas eu não pensei em relógio. Não, Flavinha, não, eu não falei sobre isso porque eu imagino que tudo está embutido, enfim, mas todo sentido. Eu acho que, inclusive, o que me fez correr um ano sem ter nenhuma lesão foi a questão da musculação estar do meu lado ali, em paralelo, né, o tempo todo, né? Então, eu fico nesse equilíbrio até para eu não emagrecer, né? Então, eu treino pesado, como dizem as minhas amigas, ela não treina fofo, é um treino, assim, focado, um treino pesado para eu conseguir manter a massa magra, porque senão na corrida eu acabo perdendo também, né?
emagrecendo. Então eu fico sempre nesse equilíbrio, assim, sabe, dos dois. E o relógio, me explica um pouquinho mais, como eu não sou corredora e eu nunca tive essa curiosidade de saber do relógio, o que marca esse relógio? Que eu vejo às vezes, eu tenho aliás, vou até mandar um abraço aqui para o Cruz, que é secretário de urbanismo, tem mais coisa, é a defesa e urbanismo lá de Vinhedo, agora eu não vou lembrar, mas Cruz, um abraço para você. Ele é triatleta. Uau. Ele corre, nada e anda de bicicleta. E às vezes ele posta uma fotinho com tipo um percurso assim. É por causa disso? Porque o relógio ele conecta nesse aplicativo que é o Strava, onde os corredores têm ali um mapinha realmente da quilometragem, do seu tempo de corrida e do famoso pace, né? Que é por minuto quanto que você corre ali. Você coloca alguma meta pra você? Tipo, essa daqui eu quero fazer em tanto tempo, ou não? É o que tiver no dia. Eu descobri, então, a corrida também me fez descobrir que eu sou competitiva, algo que antes eu não sabia. Eu sempre ficava feliz com todo o resultado. Agora, na corrida é um lugar que realmente me desafia e eu quero cada vez mais dar o meu melhor, sabe? Então, antes de ir para uma corrida, geralmente eu pergunto pro meu professor, e aí, o que você acha? Aí ele me fala um número, eu já marco ali na cabeça, e eu geralmente quero ir um pouquinho menos do que ele falou, sabe? Não tem jeito. Então, peraí, você tem um professor de corrida? Tenho, eu treino, né? Eu treino no... eu achei que você treinasse assim, que nem você, sei lá, que nem eu vou pra academia, vou fazer musculação, pego orientação ali do profissional e faço. Sim. Você tem um professor, tem um... Tenho. Aqui no clube, no Valinhense, como eu te falei, minha segunda casa. E tem o meu professor que é o Pedro, que é um querido. Ai, desculpa a minha ignorância, mas assim, não é só subir na esteira e correr? A minha ignorância, ó, vamos lá. Imagina, amiga, lógico que você pode também, né, fazer isso. Mas aí, como meu primo, engenheiro, falou, vai treinar, eu falei, bom, deixa eu entender disso. E o meu professor tá me acompanhando, então ele tem uma planilha ali com os meus treinos, enfim. Ele sabe, qual que vai ser a próxima prova da Vivi. Então ele faz um plano pra mim. Qual tipo de treino que eu tenho que fazer para eu poder executar melhor a prova. O que seria isso? É tipo assim, eu tô te perguntando por curiosidade mesmo, tá? É inclinação, velocidade, tempo, como que é? Teve um dia que ele me falou, esse vai ser o batismo da corrida. Pensa num treino que só tinha subida e era assim, sem parar. Sabe aquela coisa que você fica ofegante, sentindo as coxas doendo? E eu sou perfeccionista, missão dada é missão cumprida. Eu quero fazer o que foi falado, sabe? Senão eu me sinto mal, e ele sabe disso, ele sempre soube disso, ele fala, não adianta, eu sei que você vai querer fazer menos que isso, né, então eu mesmo me cobro, e foi esse treino, eu não esqueço não, o treino do batismo da corrida, eu fico só esperando para ver quando ele passa para os meus colegas, que eu falo, hoje eu quero ver quem é que vai pegar esse treino, quem vai aguentar. Muita subida, mas às vezes tem treinos que é realmente para resistência, então são longos, né, ou às vezes ele quer tiro, que é o rápido, enfim, o quão mais rápido você consegue num tempo curto. Então e aí parece que você tá voando. Ele trabalha o seu aeróbico, o seu batimento. Aeróbio, a gente faz um alongamento antes, né? Faz depois também. E aí ele tem um controle. Então ali dá pra ele olhar, enfim, esse gráfico todo de tudo que eu fiz esse ano, a minha evolução. E é muito legal, né? Ver assim, lá no início e agora. É muito, muito legal ver essa evolução. Uma outra coisa que eu queria saber, como que a tua vida era antes da corrida e agora com a corrida? O que você sente de diferente, assim, no seu dia a dia, na tua vida, no seu bem-estar? Conta um pouquinho. Nossa, Flá, que pergunta interessante, né? Eu fico pensando. Eu acho que eu sou muito mais feliz agora com a corrida, sabe? Não tem jeito, as pessoas me veem, querem falar já disso, e é tão novo, mas é como se eu tivesse encontrado algo que talvez eu tivesse procurado a vida inteira, sabe? Me realizar em algo, e a corrida me trouxe isso, me trouxe perspectivas para outras coisas, como eu te falei, o querer empreender veio disso, porque eu acho que ali você encontra um poder quando você finaliza uma prova, independente do resultado, né? O fato de você ter terminado, e é isso que eu acho tão bonito na corrida, a medalha para todos, porque se você for ver hoje, tem matérias, a corrida tá salvando muitas pessoas, né? Pessoas ansiosas, pessoas que estão passando pelo luto, de repente, e ali encontraram ali, porque é um momento que você tá de mindfulness 100% presente, você com você mesmo. E vai vir dor às vezes, vai doer uma coisa ou outra. Mas quando você passa disso, parece que você tá, sei lá, voando, Flá, você tá em outro lugar, você vai pra outra atmosfera, sabe? Não sei se consigo te explicar assim, eu falo. Eu sinto um pouco... Me traz tanto prazer.
Eu sinto um pouco disso quando eu tô treinando. Eu sou um pouquinho parecida com você. O meu problema é a continuidade. Mas eu também gosto de treinar. Quando eu tô treinando, tipo assim, eu quero fazer no meu limite, assim, o que eu aguento real. Tipo, não... Seu melhor, né? E o que eu mais gosto desse momento que eu tô ali é quando eu venço os meus limites. Então, por exemplo, às vezes chega no meio do treino, tipo, já morri, sabe? E aí eu consigo terminar todo o treino na minha carga máxima. Eu saio de lá com essa sensação de realizada. Sim. E eu sinto essa dopamina é viciante. E esse trabalho mental de se superar ali, né, o tempo todo, que durante 1 hora você se superando, acaba treinando a minha mente para e treina a minha mente para as outras atividades do dia. Exato. Porque eu não quero fazer de qualquer jeito, eu quero também fazer melhor. É verdade, Flá, falou tudo. Eu acho que essa disciplina, e é o que você falou, né? Que às vezes as pessoas acabam se perdendo, né? Mas se você lembrar de como você sente e o quão isso impacta positivamente nas suas áreas da sua vida, você não vai querer mais largar disso, entendeu? Mas eu acho que a vida é sobre esse equilíbrio mesmo. Às vezes a gente tem que se lembrar, né, dessas coisas. Às vezes você, enfim, vai se perder, mas depois você volta, sabe? Aquela coisa. Essa é a beleza da vida, né? Esse equilíbrio, eu acho. Ai, Vivi, eu tô muito feliz de ter te recebido aqui. Foi um prazer te conhecer. Você é uma delícia de pessoa. Obrigada. Queria agradecer. Deixa um recadinho pro pessoal. Eu que agradeço. Para mim tá sendo um prazer, uma honra. E convido vocês, então, a visitarem. Convido vocês, então, a visitarem o Viva KM e o Vivi.Moreiro. E espero dividir um pouco, enfim, desse meu sonho. Acho que sonhos são para ser compartilhados. E que as pessoas... Porque eu quero mais pessoas vivendo até os 100 anos comigo. Eu não quero chegar lá sozinha. Então, por favor, vamos juntos nessa. Celebrar os nossos quilômetros da nossa vida. Obrigada, Flá. Gente, é isso. Fiquem todos aqui na programação da VV8. Até o próximo programa.